A gente vai continuar falando de um assunto importante agora, que acomete homens e mulheres também, que é a tal da incontinência urinária. Muita gente morre de vergonha porque tá perdendo xixi. E aí faz assim, ai, que vergonha. Depois, né, eu tenho que trocar a calcinha, eu tenho que trocar a roupa íntima. É chato, né? É chato. Uma risada, no espirro, vai tossir, acontece. Não é isso, doutor? Tudo bem? Tudo bem, doutor Alexandre. Tem solução. Tem solução, mas vamos entender primeiro por que isso acontece. Por que a gente tem incontinência urinária, doutor? Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer e espero contribuir nesse tema que para mim é muito fascinante e ainda é um tabu, principalmente com as mulheres. E às vezes no próprio consultório a gente tem que tratar isso de uma forma ativa e questionar e perguntar. Porque elas têm vergonha, enfim, ainda é uma coisa que traz um impacto muito em termos de qualidade de vida socialmente para as pessoas e que tem solução, sim. E é isso que a gente vai conversar em seguida. Doutor, o senhor é uroginecologista, quer dizer, é aquele que trata exatamente sobre isso nas mulheres. Meninas, a gente não tem que ter vergonha, tá? Acontece com todas nós em fases diferentes da vida. Às vezes é na gravidez, às vezes é depois da gravidez, às vezes é depois que vai ficando um pouquinho mais velha. E isso é normal no nosso corpo, mas tem tratamento, né, doutor? Por que a gente tem incontinência? Então, a incontinência urinária, na verdade, é um termo genérico, né? Vamos falar de perdas urinárias. Certo. Porque aí a gente tem alguns tipos de incontinência urinária, que a gente vai mostrar em seguida, né? Mas, basicamente, falando bem rapidamente, a gente tem incontinência urinária de esforço, que é aquela pessoa, aquela mulher que ela, de repente, sem a bexiga estar tão cheia, ela tem vontade de urinar, ela faz um esforço e acaba perdendo urina. Essa é a disfunção. Então é a primeira que a gente vai falar? Sim, essa é a daqui? primeira. Vamos virar o envelopinho? Podemos virar esse daqui. Aí, incontinência de esforço. Que é aquela quando a gente tosse, quando a gente espirra, que escapa um pouquinho de xixi, né, doutor? Escapa um pouquinho de xixi. A incontinência urinária de esforço, ela tem a ver com um problema local, isto é, um problema principalmente na uretra, que é o canal que leva a urina da bexiga para fora. Na mulher, normalmente esse canal ele é mais curto que no homem, claro, né? E se porventura ocorre a perda de um ligamento que sustenta essa uretra, a mulher, vamos supor o seguinte, que a minha mão seja a bexiga. Certo. E o meu dedo seja a uretra. Certo. Normalmente ela fica numa angulação de quase 90 graus. Essa uretra, normalmente quando a gente não vai urinar, enfim. Existe um ligamento que sustenta, funciona como se fosse uma tipóia nessa uretra. Se esse ligamento perde função, de repente... Se ele afrouxa um pouquinho... Afrouxa um pouco, qualquer esforço, enfim, essa uretra pode retificar e pode perder urina. E aí escapa xixi. Então, se a gente tosse, se a gente espirra, se a gente vai pegar até uma coisa mais pesada, né? Esse esforço é suficiente para causar esse escape. Olha só. E aí, claro, tem várias causas que também a gente pode conversar. Quais são essas causas nesse caso especificamente? Então, eu não estou aqui e não vou fazer apologia contrária a parto normal nunca. Não. Parto normal é ótimo, mas o parto normal, a gravidez por si só, pode predispor a isso. Porque a gente tem aquele peso, primeiro, que a gente carrega, não é isso, doutor, do bebezinho. Sim. E depois é um esforço que a gente faz naquele finalzinho ali para chegar ao nosso bebê. Sim. O assoalho pélvico, que a gente chama, é um conjunto de músculos e fáscias, fibras que a gente tem na parte pélvica. Isso aqui acaba trazendo um controle, tanto de função urinária, intestinal, e na gravidez, pela ação hormonal e depois no parto, pela ação mecânica da passagem do bebê, a gente pode ter perda de função desses ligamentos. Então, vamos supor o seguinte, a fibra muscular, ela distende um tanto. Certo. A fibra nervosa, ela vai distender no máximo um terço desse tanto comprimento. Da muscular. Né? E se, de repente, distendeu isso, ocorreu uma lesão de fibra nervosa. Então, ocorre uma denervação, uma desvascularização local e com isso a gente pode perder, atrofiar um pouco a musculatura e perder fibras colágenas. O nervo é o que manda o estímulo para o cérebro, é isso?
É do cérebro que manda estímulo para o... O cérebro que manda estímulo para o nervo. Isso. Se ele perde um pouquinho, aí esse estímulo não chega o suficiente e aí o nosso músculo vai atrofiando. Vai enfraquecer, vai atrofiar. E o próprio colágeno também vai sendo perdido. Então, esse é o motivo desse ligamento que sustenta a uretra, que é o ligamento pulburetral. Se ele perde, ele fica mais flácido, ele perde essa função de contenção da uretra. E aí, quando a mulher tem mais filhos, a tendência é que ela tenha mais incontinência? Existe um trabalho clássico de 1997, que ele até já é antigo, que eles falam o seguinte, que até é progressivo esse risco até o terceiro parto e pode aumentar em 11% a chance de ter incontinência urinária. Entendi. Conforme o número de partos, mas do terceiro para frente não aumenta mais. Bom, essa é a por esforço que o doutor falou agora. Vamos para o segundo tipo? Vamos. Que é qual? Então, o segundo tipo é a incontinência urinária de urgência, que é a bexiga hiperativa. Que isso, doutor? Antigamente falava-se instabilidade do músculo detrusor. Nossa, que nome difícil. Vamos traduzir, né? tecla SAP, vamos Traduzindo, lá. o músculo detrusor é aquele músculo que promove a contração da bexiga. Se esse músculo ele tem uma contração incoordenada, ou um disparo diferente, ele vai contrair no momento errado. Ah, é como se fosse um curto-circuito. E aí o que acontece? Se porventura a bexiga está enchendo e enche um pouco, vem o estímulo de ela tem que contrair, ela não vai conseguir ficar repleta. Não vai encher o suficiente. Então, essa daqui é aquela que gera aquele sintoma mais de urgência miccional. Isto é, mesmo sem a bexiga estar tão cheia, pode vir uma vontade incontrolável de ter que sair correndo para ir no banheiro, senão pode perder xixi. E aí fala, mas eu vou no banheiro e sai tão pouquinho xixi. É isso. Mas é aquele caso clássico, assim, que às vezes a gente está chegando em casa, vem uma vontade de ter que sair correndo. Por quê? Porque a gente já sabe que está chegando e acaba gerando essa contração. Engraçado, isso acontece muito quando chega em casa, né? Por exemplo, você está lá no carro, tá tudo bem. Aí você vai chegar em casa, precisa pegar o elevador. Essa é a pior parte. Precisa pegar o elevador para subir. A hora que entra no elevador, dá uma vontade incontrolável de fazer xixi. Isso a gente vai falar depois até de tratamentos, mas uma das técnicas eu moro no 10º andar. Então eu vou apertar o 5º e o 7º para demorar um pouquinho mais e ver se eu consigo segurar aquilo, enfim. E não perder é uma das formas que a gente vai treinando para melhorar depois. Dá para ter os dois tipos de incontinência ao mesmo tempo, doutor? Dá para ter, e aí a gente vai pular para terceiro tipo? Terceiro tipo de incontinência. Qual é esse? Vamos ver. Que é a incontinência urinária mista. Aí são os dois tipos juntos? Em 30% das vezes pode acontecer de ter os dois tipos juntos. Então, a incontinência urinária de esforço e a bexiga hiperativa, que é a incontinência por urgência miccional, né? Então, assim, até 30% das vezes pode acontecer isso. E aí, o que acontece? Desculpa, só te interromper. Isso pode acontecer em qualquer momento da vida ou é só depois que a gente vai ficando mais velhinho? Em qualquer momento da vida. Tem alguns fatores predisponentes, mas conforme a idade avança, aumenta-se o risco, sim. E por alguns motivos, até principalmente depois da menopausa, pela falta de estímulo hormonal na vagina, na uretra, enfim, existe uma perda de colágeno e aquela mucosa vai ficando mais adelgaçada, mais fina também. Então aumenta-se o risco de qualquer tipo de perda urinária. Entendi. E aqui, o que acontece nessa mista? Às vezes a gente propõe uma cirurgia, por exemplo. Se não foi bem avaliado, opera-se e essa mulher ela continua tendo urgência depois. Então ela vai ter que tomar um medicamento ou fazer uma fisioterapia, enfim. Então não é um único tratamento que vai resolver esse tipo de incontinência mista. Não é um tratamento só. Isso. E isso tem a ver com aquela vontade que a gente tem de fazer xixi no meio da noite? No meio da noite, ela acaba sendo muito mais pela incontinência urinária de urgência, então também acaba se tendo um estímulo, ou por uma próxima que a gente vai falar depois, cuja contração da bexiga ela não é eficaz. Então, ao invés de contrair, ela distende demais. O que acontece? Acaba trabalhando com meio tanque cheio sempre. Encher um pouco mais o tanque, transborda.
Ah, entendi. Então, é um tipo um pouquinho diferente, mas geralmente são essas as causas mais do levantar à noite, né? Que é essa daqui, a próxima. Que é a próxima. Transbordamento. Posso virar, doutor? Transbordamento, por favor. Olha lá, então essa é a incontinência por transbordamento. Transbordamento. É diferente da bexiga hiperativa. Entendi. É uma bexiga que já está envelhecida, que não contrai muito bem. Então ela enche, vai distendendo até que chega um ponto que não tem mais como encher e acaba perdendo. Entendi. Então acaba perdendo a urina e, enfim. Aí é o escape, é o que a gente fala, é o escape de urina, é isso? Aquela... O escape pode acontecer em qualquer uma dessas, na verdade, porque a perda, eu tossi, eu fiz um esforço. Deu escape. Deu de esforço. Eu estou com uma urgência, a bexiga contraiu um pouco, perdi um pouco de urina. A incontinência urinária mista que tem as duas e a de transbordamento também pode acontecer isso. Escape é a perda urinária sem uma causa bem definida. Qualquer uma delas, isso. né? E aí tem mais um tipo aqui, né, doutor? Que é essa? Qual é essa? Essa última é incontinência de causa funcional, né? O que é? Na verdade, essas duas últimas aqui, elas não são tão importantes em termos de classificação. Esses três aqui são os consagrados. Mas aqui são situações específicas também, que a pessoa pode ter uma dificuldade de locomoção e, de repente, começa a ter uma vontade de urinar, não dá tempo de chegar ao banheiro. Ah, isso aqui tem a ver com pode ter a ver com o emocional? E o emocional. O emocional é importantíssimo também. Quer dizer, a gente sempre tem que excluir causas orgânicas para um determinado problema. Sim. Quando se exclui, a gente acaba caindo também em causa emocional. Mas o estresse, a nossa correria, enfim, tudo pode interferir para se ter, de repente, uma ação na bexiga que leve a uma contração precoce. Então, o emocional acaba caindo aqui nessa urgência miccional, na incontinência urinária. Mas aí é uma coisa pontual. Também. Né? Muitas vezes pode ser uma coisa pontual. Sim. Ela não é uma causa única, ela pode agravar uma causa aqui. Entendi. Um tipo, né? Entendi. Agora, o nosso corpo, ele pode dar sinais pra gente, antes da gente chegar nesse ponto, ele pode já dar alguns sinais de que precisa de um alerta, que precisa prestar um pouco mais atenção. Vamos ver que sinais são esses no nosso telão? Vamos lá, doutor. Olha lá, que sinais são esses, ó? Esvaziamento incompleto. Aqui só um parênteses, assim, é muito importante que qualquer dúvida relate para o seu médico, quer seja urologista ou ginecologista, porque realmente, às vezes, uma coisa que parece normal, as nossas avós falavam que tudo bem, perder um pouco de urina, enfim, mas hoje em dia não tem o porquê nesse sentido. Não é para a gente ficar passando por isso, né, doutor? Ficar passando, né? Então, assim, sensação de esvaziamento incompleto é aquela quando se vai ao banheiro, urina e, de repente, sentiu que ainda tem um pouco de urina ali. Isso aí já é um sintoma. Isso é um sintoma que a bexiga, principalmente quando vai envelhecendo também, a bexiga ela acaba tendo uma contração um pouco mais demorada. Entendi. Então, até ela urinou, ok, mas até ela fazer a contração para eliminar o resto de urina que tem, pode-se esperar um pouquinho, ficar às vezes alguns segundos, para depois vir ainda uma sensação e eliminar o resto. Entendi. Então, isso não é ir ao banheiro, urinar e sair correndo e, de repente, puxa, ainda estou com vontade. Um pouquinho de paciência. A gente tem o jato urinário fraco, que é quando a gente vai fazer xixi e está saindo um jatinho fraquinho, não sai aquele jato forte, né? Tem o gotejamento, sim. dor ou ardência, alterações da próstata, aí, meninos, rapazes, homens, é com vocês. Gravidez, parto, que o doutor já falou aqui, inclusive, menopausa, que a gente falou também, o envelhecimento, obesidade, constipação. Constipação intestinal, doutor? Constipação pode, sim, por aumento da pressão abdominal. Mesmo? Quando vai se fazer, pode perder. Mas aquele ardor a urinar normalmente não gera incontinência. Isso pode ser um sintoma de infecção urinária. Então, aquela dor ou ardência já pode ser infecção urinária que acaba levando a uma irritação e aí
bexiga contrai também e acaba perdendo urina. Aí toda hora vai ao banheiro, faz um pouquinho de xixi, aí é por causa da infecção urinária, Sim. né? Primeira coisa que a gente sempre tem que descartar no caso de perdas urinárias é a infecção urinária. É uma causa muito frequente de querer ir muito no banheiro várias vezes, urinar de pouquinho e eventualmente tem um ardor, ou às vezes a urina fica mais escura, um pouco avermelhada, pode ser sintoma de infecção urinária. Infecção urinária. O doutor, tem algum sinal que a gente deva prestar mais atenção ainda do que esses outros, que seja sinal realmente de alerta, que é melhor procurar ajuda imediata? Então, na verdade, isso não é uma questão de urgência médica, vamos dizer assim. É muito mais uma questão de qualidade de vida da pessoa. Certo. O quanto isso está incomodando a pessoa ou não. Ah, bom, eu não reclamei, eu posso estar agravando ou levando a um problema maior no futuro? Pode, mas que existe conserto, existe tratamento para isso, sim. Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre controle e prevenção? Vamos falar. Vamos lá, controle e prevenção. A gente tem um telão também. Mudanças de hábito. Que hábitos, doutor? Então, existe uma coisa que se chama terapia comportamental, que por mudanças de hábito, então, por exemplo, vou deixar de ou vou consumir menos café, bebidas gasosas, condimentos, pimenta, enfim, todos são alimentos, bebidas alcoólicas, que podem trazer uma irritação da mucosa da bexiga e promover essa contração. Né? Então, aumentar a ingestão de líquido é importante? Aumentar tem que ter um meio termo. Certo. Porque assim, se toma muito líquido, pode urinar mais e acaba tendo um sintoma importante. Se toma pouco, a urina fica concentrada, acaba irritando a bexiga e predispõe à perda também. Então, eu costumo falar assim, 1,5 litro a 2,5 por dia é suficiente e principalmente evitar essa ingesta de líquido maior no fim da tarde, porque aí pode dar aquele negócio aquela vontadinha à noite. De ir ao banheiro à noite, né? Aí tratar, se tiver com constipação, né, com o intestino preso, tratar também, não é isso, doutor? Sim. Organizar os horários, como é que a gente organiza os horários para urinar? Também é uma coisa polêmica, assim. Isso é difícil. Claro que se a gente sabe que eu vou fazer uma viagem que vai durar algumas horas, de repente, eu vou no banheiro antes, mesmo sem ter muita vontade, para prevenir problemas, né? Mas o ir ao banheiro também com muita frequência, sem deixar a bexiga encher, acaba acostumando ela com uma contração também a meio tanque. Então, o importante é que quando vem aquele primeiro desejo de urinar, a gente até pode segurar um pouquinho. Quando vem o segundo desejo, alguns minutos depois, é melhor ir ao banheiro. E é aquela coisa também, né? Vai fazer uma viagem, faz um xixi antes de sair, né? Senão vai ficar segurando no carro depois. Esqueci de fazer xixi antes de sair para a estrada. Tentar programar, né? Principalmente quem já tem essa predisposição, né? Então, maravilhoso. Eu acho que andar com fralda não é a melhor solução. Não é a melhor coisa. Doutor, vamos falar de tratamentos agora, porque tem tratamento. E isso é importantíssimo a gente falar. Porque às vezes a gente fica com vergonha. Gente, não tem que ter vergonha. Se a gente fica com vergonha, a gente esconde. Se a gente esconde, a gente não descobre que tem tratamento. E aí, olha, a gente fica lá sofrendo com uma coisa que não precisa sofrer, porque dá para tratar, né, doutor? Sem dúvida. Vamos ver os tratamentos. Vamos lá, vamos voltar para o nosso telão. Então, primeiro é a terapia comportamental que a gente já falou, mudança de hábitos de vida. Certo. Né? Segundo, aí depende da causa da incontinência urinária. Então, por exemplo, a incontinência urinária de esforço, a gente trata com fisioterapia em casos mais leves. Agora está entrando uma terapia nova, que é a terapia por energias, que é a radiofrequência ou laser vaginal, que acaba atuando bem, principalmente em casos leves a moderados, evitando cirurgia. E a terceira modalidade é a cirurgia. Cirurgia acaba acontecendo e, principalmente para se ter um diagnóstico mais preciso, a gente lança a mão de um exame que se chama estudo urodinâmico, que é sondar a bexiga, infundir soro, medir pressão quando ela está cheia, a velocidade de saída da urina, o jato urinário como está, enfim. Porque a cirurgia, ela não é que é uma exceção, mas ela precisa ter uma indicação e uma indicação formal em casos específicos. Certo. Né? Quando fala em cirurgia, o pessoal já se arrepia. É uma cirurgia que precisa abrir barriga e tudo mais? Não, doutor? Não, hoje a gente é uma cirurgia simples. De cirurgia minimamente invasiva para isso, que foi um grande ganho de uns 25 anos para cá.
Então, com uma incisão mínima na vagina, de no máximo 2 centímetros, a gente posiciona uma telinha, que é uma telinha de tecido sintético, parecido com um tecido de cortina, mas bem fininho, e que ela acaba saindo pela virilha. Então, ela faz, às vezes, de um novo ligamento daquele que foi perdido, que a gente conversou no início. Então, acaba tendo essa contenção da uretra ao esforço. E isso interfere na relação sexual? Não. Não tem nada a ver uma coisa interfere, com a outra. Isso é bom a gente falar, é uma coisa mais na entrada da vagina e as complicações não são frequentes. Pode-se ter uma extrusão de tela, seria o único caso aí que poderia interferir na relação, porque aí fica áspero aquilo. Certo. Mas aí se resseca e se retira aquela porção. Aí mas não é tem problema. exceção, realmente. Doutor, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Dr. Alexandre Rossi. Doutor Alexandre Rossi, então, para encontrar, quer tirar mais dúvida, quer entrar em contato com o doutor, é só seguir o doutor Alexandre. Muito obrigada, Muito obrigado. viu? Um prazer, É um prazer. Muito obrigada.